Estou recebendo aqui nos estúdios Emanuel Fernandes, presidente do PSC de Cabo Frio, ele que foi vereador entre 2000 e 2004, vice-presidente da Câmara, chegou a presidir de forma interina a Câmara dos Vereadores de Cabo Frio, depois foi homem forte do governo do Estado em 2005 e 2006, quando Antony Garotinho e Rosinha Matheus eram os líderes políticos do Estado do Rio naquele mandato da Rosinha, né, no segundo mandato já conquistado ali pela família. E o Emanuel era o homem da Agência de Desenvolvimento da região dos Lagos, de confiança do Garotinho aqui no município. E hoje está preparando a nominata do PSC para a eleição do ano que vem na cidade de Cabo Frio, visando a Câmara dos Vereadores. Emanuel, é um prazer te receber, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Sidney, bbom dia a todos que nos assistem nesse momento. É um prazer muito grande estar aqui pela primeira vez, de antemão, de parabenizar pela essa nova roupagem, né, da Rede Litoral, do Canal 11, Litoral News, e é satisfação muito grande estar aqui contigo e podendo também conversar com os moradores de nossa querida Cabo Frio através desse elo de comunicação do programa Sidney Marinho. Alegria toda nossa te receber. Hoje o trabalho é já de uma montagem de nominata, não vou chamar de estruturação do partido, porque o PSC foi na última eleição, né, o segundo partido que mais votos conquistou na questão da eleição proporcional, né? Teve uma votação extraordinária, foram 14 mil e poucos votos, e o PSC fez 2 vereadores, à época o Silvan Scapini e o Fabinho da Saúde. Então, né, mesmo com a saída desses 2 que eram vereadores, não dá para chamar de reestruturação, porque o partido é muito forte. O trabalho nesse momento é o quê? Da montagem, da estruturação dessa nominata, Emanuel? O Sidney, como você bem colocou, na eleição passada nós fomos o segundo partido mais votado e estamos trabalhando para fazer igual ou melhor. Nós temos hoje uma nominata muito forte, nossa nominata são companheiros que participaram de eleições passadas, que demonstraram sua força já nas urnas, aqueles que porventura são candidatos pela primeira vez pelo PSC, são pessoas também que têm um trabalho já na sociedade, diversos segmentos, alguns pela área da pesca, outros pela área da educação, pela área da cultura. Tivemos aí a vinda do vereador Assi Rocha, de 7 mandatos, né? Sem sombra de dúvida, vem a fortalecer o nosso partido, assim também como o doutor Carlos Magno, nosso companheiro, também é do nosso partido, do PSC, Zé Cláudio, Jordão, Alexandre, enfim, diversas lideranças que, sem sombra de dúvida, unido, faremos uma diferença na próxima eleição novamente. Você falou dessa vinda, né, do Assir. Eu tenho, né, já acompanhado essa montagem da nominata e a ideia inicial de vocês era ter candidatos de uma votação, né, equilibrada, uma boa votação, mas uma votação equilibrada para que a briga, entre aspas, fosse uma briga, né, igual dentro do partido. Essa vinda do Assir desequilibra, de alguma forma, essa ideia inicial de uma briga mais igualitária ou não? De forma alguma, Sidney. Você bem o colocou, nós montamos o partido com essa linha, né, de que não tivesse vereadores, até porque nós conseguimos eleger 2 vereadores na eleição passada, e aonde não tiveram compromisso com o partido, a nossa candidatura foi junto com a população, com o povo, com os amigos, os vereadores naquela ocasião se inclinaram para o lado do deputado Paulo Melo, foi um desejo deles, eu respeitei, mas começamos a reestruturar o partido no intuito do fortalecimento da nossa sigla. E observamos que sem o vereador Assi Rocha, nós faríamos 2 cadeiras direto, correndo o risco de fazer uma terceira, né, num somatório. Porque a eleição, na verdade, se ganha no dia 4 de outubro, mas você perde uma eleição, poucas pessoas sabem disso, Silvio. Você perde uma eleição na montagem do partido, porque você vence no dia da eleição, óbvio, quem elege é o povo, mas você perde a eleição um ano antes na montagem da sua nominata. Então, continuamos com uma disputa igualitária. O Assi, o nosso entendimento, garante a terceira cadeira. Isso foi discutido na reunião do partido, foi colocado na plenária. Todos os companheiros entenderam que só somaria, não atrapalharia em nada, até porque 2 cadeiras nós já teríamos, agora nós temos uma chance de fazer a terceira. E aquele que tiver o melhor desempenho terá a eleição, né?
porque a eleição não se ganha de véspera, tem que trabalhar muito, andar, caminhar, conversar, mostrar os projetos, o que você já fez, o que você já realizou. Eu não tenho dúvida que o PSC fará novamente a diferença nessas eleições de 2012 e digo mais, sendo fiel da balança, assim como foi na eleição próxima passada. Qual é o segredo desse sucesso do teu partido, né? Desses êxitos que vocês têm alcançado? Sidney, o PSC é um partido no qual a sociedade tem, de fato, uma simpatia muito grande, né? Hoje nós temos governadores, um partido ainda com 20 anos aproximadamente, 22 anos de história, mas que já tem senador eleito, que já tem governador, tem prefeito, tem vereadores, tem vice-prefeitos. Nós podemos aqui ressaltar uma grande liderança hoje, deputado na nossa região, o deputado Sabino, né, de Rio das Ostras, temos o prefeito Casimiro, Antônio Marcos, e assim vai se fazendo, vai se construindo, trazendo pessoas que possam ajudar, somar, colaborar, criticar, porque na crítica se cresce, né? O verdadeiro amigo é aquele que também critica, né? Porque você consegue enxergar alguma coisa que você até então não estava vendo. Então, nessa troca de informação, com essas lideranças que já foram candidatas, com a vinda do Assir, do Carlos Magno, do Davi, isso sem sombra de dúvida só veio fortalecer o partido e fazer essa diferença e ajudar o governo vindouro participando. Que o partido político, eu sempre falo, o partido político ele precisa de espaço. Ninguém é forte sozinho, né? Ninguém é forte sozinho. E o partido político, ele precisa ocupar o espaço para fazer com que os seus companheiros possam desempenhar um trabalho e que sejam aproveitados alguns programas e projetos do partido, seja apresentado por quem quer que seja, porque na verdade todo mundo do partido ele é membro e é a união desses membros que fazem o partido ter a sua força. Então o PSC ele é forte pela união do grupo. Inclusive amanhã nós estamos realizando o nosso amigo oculto, com a presença de muitos companheiros. Estamos aguardando a confirmação hoje do Dr. Ronald Ázaro, que é o nosso presidente regional, nosso secretário de Turismo do Estado. Tive a oportunidade de assistir seu bate-papo com o Facuri, deixar aqui de antemão que já foi liberado o recurso do Centro de Convenções. É uma ação que vai acontecer em Cabo Frio, que vai sair por uma Secretaria do Estado e que também é presidida pelo companheiro e nosso líder, o Dr. Ronald Ázaro, que é o secretário de Turismo do Estado. Então o PSC trará nesse ano de 2012 o Centro de Convenções tão esperado em tantos outros governos que se passaram e novamente a gente vai poder ajudar o nosso município por esse trabalho, uma vez que a gente vive do turismo, né? A nossa região ela é turística, um centro de convenções tem que ser instalado para que a gente possa ter o desenvolvimento sustentável, atrair pessoas de diversos segmentos e fazer com que o dinheiro gire e, consequentemente, gerar emprego para a população, que é, sem sombra de dúvida, a saúde, né, é muito importante, e a geração de emprego, porque todo mundo precisa ter sua remuneração para poder cumprir com suas obrigações do dia a dia, suas obrigações familiares e etc. e tal. Então, é mais uma ação do PSC que vai ter em nossa Cabo Frio, que é o Centro de Convenções, com a participação do nosso líder, secretário de Turismo do Estado, Dr. Ronald Ázaro, que pode estar presente amanhã conosco em nosso amigo oculto do PSC. Emanuel, quando vocês fizeram a filiação do Dr. Magno, especialmente do Dr. Magno, ao PSC, muita gente discutia, não, qual é o objetivo disso? O Magno me disse, não, eu assinei a ficha aqui porque sou amigo do Emanuel, o Emanuel me convidou. Mas eu te pergunto, né, qual é o objetivo dessa filiação do Magno? Ela tem um enfoque eleitoral para ele buscar alguma questão já de disputa político-eleitoral na eleição do próximo ano? Vocês já conversaram sobre isso? O Sidney, eu não tenho a dúvida que o partido tem, né, suas lideranças. O doutor Carlos Magno é um grande nome, né, é um nome que, na atualidade, no que se tange à questão jurídica, demonstrou a sua competência, né, onde teve inúmeras vitórias. E quando a gente fala, não é só de Cabo Frio, Iguaba, São Pedro. Então é um nome, sem sombra de dúvida, leve, que vem a somar em qualquer que seja o partido. Sorte nossa que ele, pela simpatia, de fato, Magno é meu amigo, veio pelo PSC, e nós estamos justamente para poder ver o que o partido pode, num entendimento para as próximas eleições, participar.
Nós temos hoje nomes bons no partido, nós temos o próprio Assir Rocha, que tem uma experiência, tem 7 mandatos, né? A gente pode indicar um vice, talvez, né? Ou podemos ocupar outros espaços dentro de uma próxima gestão. A política é a arte da conversa, nós estamos prontos para conversar, somos aliados do atual governo, mas não fechamos a porta para nenhum outro pré-candidato. Entendemos que queremos o melhor para a nossa Cabo Frio e precisamos ouvir como dirigente de partido, e eu também não resolvo nada sozinho, né? Eu preciso do entendimento dos meus pares, das minhas lideranças do partido, tanto do ACI como de todos os outros, que são tão importantes quanto o ACI, quanto o Magno. O partido se faz pelo conjunto, e lá todo mundo é igual. Pelo que eu entendi, é uma carta na manga, então, para colocar nesse jogo político, até para ser um nome numa composição de chapa, ou quem sabe até você deixou isso nas entrelinhas, né? Dentro daquela série de possibilidades que surgia quando da filiação dele, até de buscar, quem sabe, uma eleição majoritária. Essa possibilidade não está afastada, pelo que eu entendi do teu discurso. Sidney, nós participamos na semana passada de um grande evento da regional do PSC, e lá estavam diversas lideranças, algumas delas já decididas a ser candidatos a majoritário e outras não. Certo. Tínhamos lá o ex-prefeito Sica, dentre muitos outros nomes. E sem sombra de dúvida, o PSC cresce a cada momento, né? Diga-se de passagem, o Dr. Ronald assumiu a Secretaria de Turismo do Estado, onde foi uma secretaria criada, nova, que não existia, era da Turismo. E aí mostra o prestígio do PSC junto ao governador. E a gente aqui em Cabo Frio não quer fazer diferente. Nós queremos o quê? Que o partido seja prestigiado, nós queremos que os nossos companheiros sejam aproveitados, né? Conforme a gente vem falando. O PSC é um partido que fez a diferença na última eleição, estamos prontos, né, para avançar, e dentro do entendimento, o PSC tem sim todas as possibilidades de ter a sua chapa de vice-prefeito, né? Está muito prematuro de majoritário, mas isso pode vir a acontecer também, porque a política ela é muito interessante. Hoje está nublado, amanhã está sol, né? E a gente não quer dar um passo maior, mas o PSC está pronto para poder contribuir para o desenvolvimento de nossa Cabo Frio, seja participando de forma majoritária ou na vice-prefeitura como majoritária, ou com suas lideranças, com uma Câmara com 17 vereadores, a gente conseguindo, com a força da população, a população votando com o Partido Social Cristão, a gente pode ter 3 vereadores numa Câmara de 17, que, sem sombra de dúvida, faz uma diferença muito grande, e que o PSC vai estar disputando a presidente da Câmara, se possível for, o que o partido tiver de condição para ocupar seu espaço, ele vai fazer. Estou conversando com o Emanuel Fernandes, presidente do PSC de Cabo Frio, e lembro mais uma vez para você que amanhã, terça-feira, o nosso convidado aqui no programa Sidney Marinho é o prefeito de Cabo Frio, Marquinho Mendes. Marquinho estará ao nosso lado aqui no estúdio, batendo um papo com a população, falando aí do ano que está terminando, dos planos para o novo ano, falando da temporada de verão, né? Tem muitas mudanças previstas para o trânsito da cidade, inclusive você já pode mandar a sua pergunta para que o prefeito de Cabo Frio responda amanhã aqui no nosso programa. Emanuel, você teve esse mandato de vereador de 2000 a 2004, né? E depois buscou uma reeleição e sempre ficou muito próximo, né, de voltar à Câmara dos Vereadores. Tem tua base eleitoral no Peró, já de muito tempo, e hoje, até através da coordenadoria que seu partido tem, que é a Coordenadoria da Melhor Idade, tem um trabalho, né? A coordenadora é sua esposa, a Cristiane Fernandes, tem um trabalho muito forte, né? Feito ali com a Melhor Idade, aquele espaço que hoje é muito procurado, né? Pelos nossos amigos, pelas nossas amigas da Melhor Idade aqui de Cabo Frio. É verdade, Sidney, foi um trabalho muito importante, e aí a gente tem que aqui registrar o pontapé que foi dado lá atrás da secretaria, né, pelo prefeito Marquinhos Mendes. Naquela ocasião eu estive secretário. Hoje Cabo Frio vive um momento ímpar na questão da terceira idade. A Cristiane, ela pôde participar, sediamos a conferência regional em defesa dos direitos dos idosos, com 14 cidades. Cabo Frio, pela primeira vez, pôde sediar, né, a conferência, que foi muito, muito legal, muito interessante. Em seguida, a Cristiane teve a oportunidade de estar eleita delegada estadual, foi para o Estado, para a conferência, defender
as questões relacionadas à terceira idade e participou agora, há um mês atrás, também como delegada estadual em Brasília, né? Onde a gente, Cabo Frio, participou na Conferência Nacional em Defesa dos Direitos dos Idosos. Então são questões, sem sombra de dúvida, muito importantes, porque a gente entende que a terceira idade é o pilar, é a base de toda a família. Todo idoso, ele é pai 2 vezes. Como a gente falava aqui, é problema da questão do emprego, ele acaba ajudando a sustentar o seu filho e, consequentemente, o seu neto. Muitas das vezes deixa até de comprar o seu próprio medicamento, porque o recurso que ele adquire não dá para comprar o seu medicamento, ou ele opta, ajuda o neto. Então a gente quer lutar e essa é a nossa bandeira, sempre foi. Eu tenho muito orgulho de poder falar isso, porque, para quem não sabe, eu perdi minha mãe, sou filho único, há 3 anos atrás. Mas eu não tenho dúvida alguma que eu ganho um monte de mãe e pai, que são os idosos da nossa secretaria. São pessoas muito carinhosas, sabe, Sidney? E eu te falo, às vezes, muitas daquelas pessoas não têm um carinho do próprio filho em casa. E o respeito, o carinho, a atenção faz com que você seja, para eles, um filho, um amigo, né? E eu tenho eles da mesma forma. Nós fizemos um evento no Hotel Nevada no sábado, da festa de confraternização. Ao entrar no Hotel Nevada, as pessoas abordavam e falavam assim: Emanuel, poxa, essa ideia de vocês foi maravilhosa. Eu estava vendo a hora que eu ia perder o meu pai em quadro depressivo dentro do quarto. E hoje ele faz todas as atividades, hidroginástica, hidroterapia, acupuntura. Nós somos, o governo municipal, um dos únicos no estado a ter o serviço de acupuntura gratuito. A nossa piscina é aquecida. Ao chegar lá no sábado, como eu te falei, Sidney, uma senhora falou assim: olha, minha filha, realmente ela não tem idade, mas os seus fisioterapeutas fez com que ela voltasse a andar. Então não tem preço isso. Por isso eu faço um apelo, né, para que os governos ou os governantes possam sempre dar uma atenção especial à terceira idade. Porque quando aqui nós chegamos, eles aqui já estavam, eles são os responsáveis verdadeiramente pelo desenvolvimento da nossa sociedade. Hoje o que a gente faz é aprimorar tudo aquilo que a gente aprendeu dos nossos pais, para que a gente possa cada vez mais melhorar, né, a qualidade de vida do cidadão. Mas quando aqui chegamos, a gente chegou através deles. Então a gente tem que ter todo o respeito, todo o carinho, né? Não é a favor do poder público. Uma questão que a gente bate muito o idoso tem prioridade a marcar seus exames na sexta-feira. Isso é um absurdo. Prioridade é todo dia, a qualquer momento, a toda hora. O idoso tem que ter o seu direito de marcar exame em qualquer momento, né? O idoso tem que ter a tranquilidade de chegar no ônibus, como reza o estatuto, e apenas com sua identidade adentrar ao ônibus e poder circular para onde ele quiser ir, para se deslocar. E não precisa ter carteira de salineira, carteira de nada, porque o estatuto reza isso. Então são alguns detalhes que a gente tem que diminuir, né, as questões burocráticas em prol da terceira idade. Uma coisa muito interessante, Sidney, que eu pude aprender na conferência estadual, o porquê que causa muitos acidentes em ônibus com idoso. E eu fiquei encucado e fui ouvir algumas palestras. E pude observar e fui aprender que a carroceria do ônibus é a mesma do caminhão. Então, com isso, se torna muito duro, né? As curvas, as freadas, e por isso que o índice de acidente ao idoso no ônibus é grande. Então, um dos assuntos na conferência foi esse, a troca, né, dessas carrocerias, desses chassis, ou melhor, né, município que detém o royalties do petróleo, que possa ser destinado para o fundo do idoso, 1% para o fundo do idoso. Entre outras questões que são, sem sombra de dúvidas, muito importantes. Se vivemos numa cidade, numa região turística, nada melhor de que a gente poder cada vez mais investir na terceira idade. E te digo mais, para aquele político que acha que não vamos trabalhar a questão do idoso, eles não votam, estão enganados. São fiéis, são amigos, são companheiros. Qual o filho que não quer ver sua mãe e seu pai recuperado, voltando a caminhar, coisa que não fazia antes, deixando de ir para a fila da saúde, porque está tendo seus atendimentos, né? Desde o momento que ele faz a atividade dele de ginástica, de hidroginástica, é menos medicamento que ele tem que comprar. Porque
porque vai normalizando a questão da saúde dele. Como é que faz o idoso que quer participar? Quais são as atividades, né? E como é que o idoso que quer participar, o nosso amigo da melhor idade, pode fazer para ter acesso a esse serviço, Emanuel? Só chegar ali no Trevo, em São Cristóvão, o telefone é 2645-1071, tá? Todos os idosos têm que participar, até porque aquilo ali o prefeito criou para que a população pudesse usar. Lá nós temos hidroterapia, hidroginástica, acupuntura, aula de dança de salão, teatro, inclusive teatro, Sidney, um fato muito interessante, teve o Festival de Curta, coisa de 3 meses atrás, e nós tínhamos um filme feito pelos nossos idosos, produzido pelos nossos idosos, e falava sobre o combate à violência ao idoso. E no festival tinham mais de 990 filmes inscritos de Recife, São Paulo, Rio. E nós pedimos, eu falei, Fabinho, que é o nosso professor de teatro, falei, coloque o nosso filme lá, vamos participar. Comunique aos nossos idosos que a gente não está para vencer, vamos botar para participar. E assim foi feito, foi colocado o filme lá, tivemos a glória, né, a alegria muito grande do nosso filme ter ganho um troféu de melhor júri popular e o melhor curta pelo júri técnico. Então, são essas coisas que marcam a alegria. Nosso companheiro, até quero mandar um abraço, ele está um pouco acamado, o senhor Lindenberg, né, que é idoso da nossa cidade, tem 12 obras literárias publicadas, que é lá da secretaria. Então, tem muito talento que acaba se perdendo, né, nisso tudo. Nós temos lá idosos que escreve, que anda de bicicleta, que joga bola. E eu acho que é por aí. Os governos têm que dar uma atenção maior, né? E você que é da terceira idade, quiser participar de todas essas atividades, dança de salão, pode ir lá no Trevo, procurar o Mero lá, né? A Cristiane está lá pronta para atender. E não é favor nosso não, é um dever, e o prefeito Marquinhos pôde naquela ocasião, uma ideia apresentada por nós, e até o Pilar teve uma participação nessa questão, porque a gente estava assumindo a Secretaria de Projetos Especiais, que era até do ex-prefeito Alaí, né? No governo anterior, até porque éramos um grupo só, né? Depois que houve essa separação. E conversando, o Pilar foi muito importante, eu falei, a questão do idoso, Emanuel, você sempre lutou, porque nós criamos o conselho na Câmara, né? Nós criamos o Disque Melhor Idade, que lamentavelmente hoje não tem na Câmara, mas Deus é tremendo, com essa ação nova da terceira idade, hoje nós temos o Conselho de Defesa dos Direitos dos Idosos, que não existia. Nós temos casos, Sidney, de denúncia anônima, né? De filho denunciando, irmãos denunciando um ao outro, porque o filho pega o dinheiro do pai e compra droga, e com isso não come medicamento. Nós temos pessoas que ligam, tivemos um caso muito interessante do Jacaré, ligou para lá e falou que tinha um idoso com maus tratos, e com isso vai a nossa assistente social, nosso jurídico, faz a visita, e chegamos lá, constatamos que realmente o idoso estava sendo maltratado, e tinha uma jovem, que era a neta dela de Campos. E chegando o nosso jurídico e assistente social, que primeiro é feita a triagem, a visita, a neta se assustou e com aquilo retornou para Campos, e nós recebemos um telefonema da mesma que denunciou, agradecendo a visita, que aquilo intimidou a neta e com isso ela foi embora. Então tem muita coisa, tem muito trabalho para se fazer. Um detalhe que eu quero aqui deixar, até para talvez entrar no outro assunto, que você não toma o seu tempo todo, que é a questão do idoso, é sem sombra de dúvida muito interessante, é o que a gente hoje busca a chegar, não é isso, Sidney? E a gente pode chegar assim se tiver um trabalho preventivo. Com qualidade, né? Qualidade de vida. Mas uma certeza todo mundo pode ter. Se fala muito hoje, fragmentando os segmentos. Tem o segmento do negro, tem do especial, tem do LGBT, enfim, dentre muitos outros. Mas uma certeza, todos esses segmentos têm que ter, é que um dia eles também poderão chegar à terceira idade. O negro chega à terceira idade, o especial pretende chegar à terceira idade, né? O LGBT vai chegar à terceira idade, ou melhor, vai chegar se tiver ações preventivas que propiciem qualidade de vida. Então, com todo respeito aos segmentos, mas todos eles, na ponta final, buscam chegar ao quê? Na terceira idade, viver mais e viver melhor qualidade de vida. E é isso que a gente busca, é isso que a gente quer aprimorar. Entendo que Cabo Frio precisa ter uma secretaria
na melhor idade, volte a ser secretaria. Entendo que tem que ser um lugar arborizado, amplo, grande, para caminhada, para bocha, enfim, todas as atividades, o espaço deles. O idoso não pode ficar a reboca em nenhuma outra secretaria. Esse é o meu entendimento e eles são merecedores por tudo que fizeram por nós. E eu aqui sou somente um soldado para continuar o meu trabalho em prol da terceira idade, não no sentido de favor, mas de merecimento deles e obrigação nossa. Lembra o telefone, né, para quem quiser informações? 2647-1071. 2647. Desculpa, tinha falado 2647-1071. 2647-1071, né, fica ali logo depois da Joaquim Nogueira, quem vem pela Teixeira e Souza, passou o Trevinho de São Cristóvão, na sequência da Teixeira e Souza em direção lá ao Trevo de Arraial, né? Logo ali do ladinho. Isso, em frente à antiga Só Rações. Isso, ali perto da VIP Motos, que é a concessionária da Toyota. Então, 2647-1071. A gente já está indo para a reta final do programa, mas queria abordar contigo a questão do Peró também, que é teu bairro. Você já foi, né, homem que comandou aquelas ações ali do Peró durante muito tempo e tem, né, uma base, só porque você mora lá. Como é que está o bairro? Está legal? Sim. A gente não está chegando, mas vamos chegar breve no Peró. O Miguel teve me dizendo isso, ó, a expansão é para o Peró. Daqui a pouco tem a TV a cabo no Peró também. A gente está, né, torcendo por isso, temos muitos amigos lá e hoje é muito mais do que um bairro, é quase uma cidade, né? É verdade. Eu faço até um apelo aqui, aproveitando as palavras do Sidney, que possa chegar ao cabo no Peró. Porque essas emissoras locais, ela contribuem muito para a informação do cidadão, né? Eu não tenho medo de dizer aqui que hoje aqueles moradores que têm, né, a oportunidade de assistir às emissoras locais têm muito mais conhecimento dos moradores do Peró. Por quê? Porque é um instrumento importantíssimo no programa, conforme o seu, Cid, que muita gente não tem condição de sair do Peró. Tem morador que nunca veio ao centro da cidade, por incrível que pareça, e um bairro tão próximo. Né? E essas emissoras pode fazer com que o cidadão comece a ouvir, a assistir o Sidney Marim, dentre outros programas, e saber o que acontece na cidade dele, que às vezes ele não sabe. Sem sombra de dúvida, o Peró cresceu muito, hoje é uma cidade muito grande, né? Cresceu o número populacional. Tive a oportunidade de ser o primeiro e único eleito, né, na ocasião, vereador, com a ajuda da minha comunidade, né? Sou muito grato à população do Peró também, assim como de toda a cidade de Cabo Frio, uma vez que a gente é representante, da Cabo Frio como um todo, mas eu tive a oportunidade de no nosso mandato, junto com o ex-prefeito Alaí, solicitar algumas questões como calçamento, a orla da praia do Peró, escola municipal do Peró, posto de saúde, e a gente começou a Prolagos, a água que nós não tínhamos. Eu sou do tempo do lampião do Peró. Era lampião que a gente utilizava e era água de poço. Então eu me recordo que eu sempre gostei de pegar onda. Hoje eu não pego. Hoje meus filhos pedem que eu leve ele, né? Mas é uma outra luta, porque eu quero entrar também dentro do mar. Ou eu olho, né, eles pegando onda, ou pegar onda junto. Inclusive ele mandou pedir, papai, pede Papai Noel uma prancha para você voltar, porque a minha prancha tinha quebrado. Mas o Peró cresceu de forma assustadora. Eu nunca tive a oportunidade de estar à frente de subprefeitura, não tenho ninguém no espaço do município, do Peró, um colégio, creche, não tenho nenhuma pessoa minha, mas eu tenho sim a gratidão daquela população, meu muito obrigado. Também pude estar candidato a deputado estadual na última eleição, né? E tive a votação bastante expressiva na minha comunidade. Eu tive, naquela ocasião, 635 votos dentro do bairro, né? O segundo votado teve 300 para deputado estadual, que foi o deputado Jânio Mendes. Então a gente obteve, com um tempo menor de história política, conseguimos botar mais que o dobro do segundo colocado dentro da nossa comunidade, sendo governo, tendo o Marquinhos como amigo, mas o prefeito tinha um candidato dele e a gente teve um problema de chegar ao governo, de ter o apoio de alguns companheiros, mas muitos me ajudaram. Eu tive votos em 60 cidades do estado, sou muito agradecido. E a minha comunidade do Peró, no qual eu moro, na época do Lampião, etc. e tal, não tinha água, não tinha correios, e a gente pôde participar diretamente dessa história toda, disso tudo. E hoje o bairro cresceu, o bairro melhorou, mas falta muito a se fazer.
partindo do princípio da organização do bairro, né? A gente chega agora num momento complicado, que é o momento de verão, onde barraquinhas tomam conta de praças, barraquinhas tomam conta de esquina, e que para nós que vivemos no município de desenvolvimento turístico, né, que visa o turismo, isso não é muito bom, né? Isso não traz uma imagem legal. Então a gente precisa se organizar, né? Precisamos aí ter uma cidade voltada ao turismo com ações que sejam ações pautadas para o turismo e que beneficiem o morador local, né? E trata-se da ordem na nossa cidade. Então, o Peró cresceu muito, tem muito a se fazer, tem muito a crescer, né? E a gente fica feliz de ter sido eleito com a votação não somente do Peró, mas de diversos bairros de Cabo Frio. Mas a minha história começou com a votação expressiva do Peró. Eu, graças a Deus, hoje eu posso dizer que eu tenho amigos em todos os bairros de Cabo Frio. Nosso muito obrigado a toda a cidade de Cabo Frio pela confiança depositada no Emanuel Fernandes em algumas eleições. E tenho certeza que, se tendo o nosso nome aprovado na convenção futura, que a gente vai poder contar com muitos amigos. Eu preciso dos meus amigos, porque ninguém é forte sozinho. E nosso trabalho é de ideal, é de luta. E a gente vai ter aí um ano de 2012 muito complexo, tratando da questão política, né? Com certeza. Manuel, muito obrigado pela tua participação, né? Parabéns aí pelo trabalho, junto à melhor idade, ao lado da sua esposa, e que você tenha aí um belo ano de 2012, um bom Natal. E leva o nosso abraço a todo mundo da Secretaria, da Coordenadoria da Melhor Idade, né? A gente está à disposição aqui para divulgar, para levar, né, para a nossa população as informações, essa oferta de atividades que vocês têm lá no trabalho da Coordenadoria da Melhor Idade. Prazer enorme te receber aqui para esse bate-papo. Prazer é todo meu, Sidney. Muito obrigado pelo convite. Parabéns pelo programa, por essa nova roupagem. Eu que lhe conheço, né, há algum tempo. E eu não tenho dúvida que todas as funções no qual você ocupou com muita competência, né, pela sua vontade de fazer. E eu pude observar lá na Cabofrense, e sempre que a gente acionava, você sempre com muito carinho nos atendia. Isso a gente não esquece, né? O ser humano hoje ele é muito capitalista, mas ele tem que começar a ver que não existe nada no mundo melhor do que você ter amigos. Porque o amigo de hoje que estende, né, um copo de água, mas esse mesmo amigo você pode precisar dele. Então a vida é uma troca, né? A gente vai amadurecendo, vai ficando mais experiente. Eu tenho 3 filhos e hoje a gente vive para os nossos filhos, né? Vive para ver uma cidade bonita, para que nossos filhos possam lá no futuro usufruir dela, né, e melhorá-la também. Então a gente fica muito agradecido de participar. Foi um programa muito legal, me senti muito à vontade, né? Bom. Que todos possam ter um Natal maravilhoso, abençoado, com muita saúde. Que Deus abençoe a sua vida, amém, a sua família, né? Ilumine aí os seus projetos. Amém. Porque nós que lutamos sabemos o quanto é difícil a gente galgar os resultados. Mas eles acontecem. Às vezes não no momento que a gente espera. Mas quando vem, às vezes, é até muito melhor no momento diferenciado da nossa organização, né? Há coisas que a gente não entende, mas que acontecem para que a gente possa ter vitórias e mais vitórias lá na frente. E, com certeza, com Deus. Independente da religião de cada um de nós, eu acho que estamos no mês natalino, né? Não podemos, de forma alguma, dizer que aquele que tem Deus, ele caminha mais, né? Sem menosprezar nenhuma religião, porque Deus é o único. Que Deus possa estar no lar de todos que nos assistem, do nosso povo de Cabo Frio, do nosso prefeito Marquinhos Mendes, do Alfredo, de todos os secretários, dos deputados que têm o mandato, do Jânio, porque acho que esse momento a gente precisa que todos tenham muita saúde para poder comandar, né, e fazer o melhor para a nossa cidade, porque nós também, de alguma maneira, direto e indiretamente, somos beneficiados. Muito obrigado. Obrigado a você, Manuel. Conversei com o Emanuel Fernandes, presidente do PSC aqui da cidade de Cabo Frio.